SNAG 11, saiu o relatório de agosto. Vamos dar uma olhada nas movimentações, no resultado do fundo, dividendos subindo, resultado forte e principalmente ele traz para a gente uma explicação sobre o cenário do agronegócio, que está bem complicado. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para seus amigos. Isso vai me ajudar a fazer o canal crescer. Principalmente dá um like para mim, não custa nada para você e o YouTube entende que meu conteúdo é relevante, é importante e entrega para mais pessoas. Eu também estou no Instagram, @EstelaMourão, aqui embaixo na descrição tem um link, me segue por lá. Relatório de agosto do SNAG, o fundo distribuiu 12 centavos por cada cota, tem acumulado 15 centavos por cada cota, uma baita de uma reserva. A cota, no fechamento desse relatório, custava R$ 9,62 a mercado, de lá para cá caiu um pouquinho, está R$ 9,55. No último mês, o fundo viu a sua cotação perder 0,10%, pouquinho, né? A cota custava R$ 9,56 em 27 de agosto. Nos últimos 6 meses, por outro lado, valorizou 4,37%, foi de R$ 9,15 em 27 de março para esses 9,55. No último ano, o fundo teve uma desvalorização de 4,5%, então ele ainda não se recuperou da queda do segundo semestre de 2024, que a cota estava R$ 10,00 em 27 de setembro e foi ali para R$ 8,61 em 19 de dezembro, né? A mais baixa cotação do fundo nesse último ano. Tá? Depois ele recuperou, foi ali para 9,73, mas ainda não voltou para os R$ 10 do ano passado, né? E depois caiu um pouquinho e está R$ 9,55. Ou seja, o fundo ainda está descontado. Quando a gente pega em relação ao VP, é 7% de desconto no valor patrimonial, tá? E esse desconto deu uma aumentada nos últimos dias, nos últimos meses. Ele costumava negociar ali na base de 5% de desconto, né? Agora tem esses 2% a mais de desconto. O fundo aumentou a renda, né? Recentemente, está pagando 12 centavos. Isso dá um yield de 1,26 e nos últimos 12 meses entregou 13,61%. É um baita yield e esse é realmente um dos melhores fiagros do mercado, né? Que ainda não teve problema de inadimplência na carteira. Cota patrimonial a R$ 10,32 e o número de cotistas 114.436, tem bastante cotista. Patrimônio líquido do fundo 626 milhões de reais. A carteira está remunerando CDI mais 2,52, bem high grade quando você pega, né? É porque a Selic está muito alta e aí quando você faz a conta de padaria está dando 17,5% ao ano aqui. Então, é um retorno muito grande, porque a Selic está alta, mas é bem high grade a taxa. Quando a gente compara, por exemplo, a um KNCR, fundo imobiliário, não é fiago, mas é um fundo imobiliário daqui, né, bem high grade, a taxa é CDI mais 2 também, né? Então, só para a gente comparar. Inadimplência em zero, né? E ele fala aqui que em agosto a carteira do fundo está totalmente saudável, com todos os ativos adimplentes, e não existe riscos relevantes no curto prazo que eles identificaram, né? Então tá tranquilo. E que ele fala aqui, alcançamos um novo patamar de distribuição, passando para 12 centavos por cada cota. E ele fala por que está aumentando os dividendos, né? Está aumentando os dividendos porque é um movimento natural diante do aumento da Selic nos últimos meses. E as reservas que estão confortáveis, né? Que ele foi aumentando a reserva e a gente já vai ver isso. Então faz parte, é o cenário beneficiando o SNAG. Nesse mês de agosto, eles realizaram a venda de mais 11,7 milhões do CRA Boa Safra. Eles vêm nesse movimento, né? Vendendo um pouco mais de Boa Safra, visando ter liquidez e também diversificar o portfólio, tá? Esse é o foco da gestão no momento. E uma coisa interessante da Suno, e eu gosto muito disso, é que eles sempre trazem alguns estudos, algumas informações mais detalhadas sobre algum cenário que precisa ser explicado ou sobre algum fato mais relevante. E nessa carta do gestor, eles tiraram tempo, né? Aliás, um baita de um relatório falando sobre o problema no agronegócio brasileiro, da inadimplência que está muito alta, tá? Então, eles vêm explicando aqui, ó, que o agronegócio brasileiro atravessa um momento de deterioração acelerada dos indicadores de inadimplência e crescentes desafios macroeconômicos.
tá? Ele fala que a inadimplência no sistema bancário tradicional praticamente duplicou nos últimos 3 anos. Saiu de 2% em 2022 para 4,4% no primeiro TRI de 2025. Então, a inadimplência vem crescendo, tá? E de acordo com dados da Serasa, específicos para produtores rurais, pessoas físicas, a inadimplência atingiu 7,9% no primeiro TRI de 2025. Então, aqui o cenário é mais preocupante ainda e fala que evidencia uma deterioração estrutural da capacidade de pagamento dos produtores rurais. Cara, esse cenário realmente mostra que a gente está atravessando uma crise, né? E a gente vê aqui a inadimplência rural no sistema bancário e no sistema de pessoa física, né? Que eles conseguiram pelo Serasa, tá? Então, o Serasa é esse em vinho aqui. Então, a gente vê que 2022 a inadimplência era de 7, agora 7,9, cresceu. E o sistema bancário tradicional, a inadimplência era de 2, foi para 4,4. Então, realmente está bem complicado no agronegócio, né? Então, talvez por isso a gente tenha hoje mais descontos nos FIAGRO, né? Porque no começo foi um oba-oba, todo mundo só pensava em dividendo. Depois viram que o negócio, o buraco era mais embaixo, começou a ter muita inadimplência no mercado, né? E aí o cenário ficou mais complicado e muita gente, da mesma forma que comprou pelo dividendo, saiu desesperado, né? E ele fala que esse contexto adverso é amplificado pelo ambiente macroeconômico restritivo, com Selic a 15, impactando o custo de capital para o agronegócio. Porque o produtor não vai conseguir pegar dinheiro emprestado, a taxa Selic está 15, tá, o custo do crédito está muito alto, né? E ele fala que o plano safra 2025-2026, embora tenha destinado 516,2 bilhões para a agricultura empresarial, tem taxas muito caras em relação aos anos anteriores, com algumas linhas de financiamento atingindo 13,5 ao ano. Cara, isso é impossível para um produtor pegar. Então, você tem linhas de crédito muito caras e Selic muito alta. Simultaneamente, também tem custos elevados de insumos, volatilidade nos preços das commodities e maior onerosidade de crédito. Isso vai pressionar as margens operacionais e a capacidade de pagamento dos produtores rurais. É isso, o cenário é esse, tá? Então, custo muito caro do crédito, os produtores não podem pegar dinheiro emprestado, preço dos insumos caros também, né? E você tem volatilidade no preço das commodities, nem sempre ele vai conseguir depois vender e ter um bom retorno, as margens são pressionadas e ele começa a não conseguir pagar suas dívidas, tá? Aqui ele traz pra gente um crescimento dos FIAGRO, tá? Classe de ativo dos FIAGRO. No primeiro TRI de 2023, a gente vê que o PL, patrimônio líquido dos FIAGRO, era de 14,7 bilhões. Hoje, primeiro TRI de 2025, 2 anos depois, olha o crescimento, muito bom, né? 44,7 bilhões em patrimônio líquido para os FIAGRO, tá? Um baita de um crescimento de 204%. Mesmo assim, mesmo sendo um baita de um crescimento, representa muito pouco frente ao agronegócio brasileiro, né, que representa aí 25% do PIB nacional. Então, só os FIAGRO não são capazes de emprestar o dinheiro que os produtores precisam, né? Então, fala que essa evolução ainda é insuficiente para suprir as necessidades de financiamento do setor. Tá? É apenas 3,5% da movimentação do mercado de capitais, então ainda precisa crescer muito, tá? E aqui ele fala que a gestão da Suno tem se destacado pela capacidade de manter uma carteira de crédito com histórico impecável de performance e o Snag mantém 100% de seus recebimentos em dia há mais de 3 anos de operação, contrastando significantemente com a deterioração generalizada observada em diversos players do mercado. Aqui eu tenho que concordar, é questão de fatos, contra fatos não há argumentos, né? O Snag é um dos poucos que não teve inadimplência, que não apresentou problemas, que continuou entregando dividendos consistentes aos seus cotistas, tá? E óbvio, isso é fruto de 2 fatores. Primeiro, uma gestão capaz e eficiente. Segundo, uma carteira resiliente, tá? E ele fala que por quê, né? Por que o fundo está 100% adimplente? Metodologia de seleção, né? De escolha de ativos, monitoramento de devedores, tá? Esses são os 2 fatores que a gestão busca para mitigar os riscos. Então,
É bem interessante isso. E ele fala que a estruturação da carteira privilegia títulos high grade, priorizando a segurança sobre yields mais agressivos, tá? Então ele é realmente um high grade. E ele fala que o contexto macroeconômico atual é desafiador, revela a resiliência do agronegócio brasileiro, que apesar desse crescimento da inadimplência, o agronegócio registrou um crescimento de 12,2% no primeiro tri de 2025, impulsionado por condições climáticas favoráveis, né? Esse ano está muito melhor que o ano passado, e safra recorde, estimada em 332,9 milhões de toneladas, tá? E fala que as exportações do agronegócio atingiram 164,4 bilhões de dólares em 2024. É o maior segmento do Brasil, o maior setor do Brasil, o agronegócio, né? Por isso tem que ser privilegiado, sim, com linhas de créditos mais baratas. O agronegócio carrega o Brasil nas costas, a verdade é essa. E ele fala que, segundo os dados da CNA e IBGE, projeções para o setor apontam um crescimento do PIB do agronegócio entre 5% e 6,5% para 2025, suportado pela demanda global por alimentos e biocombustíveis, né? E que esse cenário abre oportunidade para oferecer crédito a players com histórico sólido e boa capacidade creditícia, porém com spreads mais elevados, permitindo uma relação risco-retorno atraente. E o SNAG deve iniciar nos próximos meses um movimento de diversificação de portfólio. Eles vêm falando isso, eles estão vendendo um pouco de boa safra, todo mês eles vendem um pouquinho e vão começar a diversificar mais o portfólio. E isso é muito bom porque mitiga o risco, né? E o fundo fica mais forte para enfrentar possíveis turbulências, né? Snag fechou a 9,55 pela tabela de sensibilidade aqui do fundo, né? A gente tem 9,57, daria aí um spread de CDI mais 3,26, né? Já tirando a taxa de administração. Tá? Aqui, com relação à performance do SNAG, indexadores, ele bate todos os benchmarks, né? CDI, IFIX, IPCA mais Yieldmap, IPCA mais 7, CDI líquido, é uma baita performance, tá? Esse fundo vem performando muito bem. Aqui o rendimento do SNAG em relação ao CDI está perdendo, ó, 1,32%, faz parte, Selic está muito alta, um dos maiores patamares da história. Histórico de rentabilidade SNAG versus CDI, a gente tem aqui, ó, o rendimento do SNAG, né, 12 centavos, rendimento investido, mesmo valor em 100% CDI, tá ganhando, né, 13 centavos com 2 seria, né, mas tudo é momento, né, logicamente, quando esse momento de crise passar, Selic vai cair, vai render menos, o SNAG deve fechar esse gap no VP, né, então faz parte. E um fiagro, né, você ganha no rendimento, mas ganha também na valorização da cota, né? A gente viu aí quem comprou em dezembro ganhou muito dinheiro. E aqui o rendimento do SNAG em função do CDI, a rentabilidade do SNAG em função do CDI 91%, CDI 107%, são CDI ganhando aí em relação ao rendimento. Número de cotistas do fundo, a gente viu que ele foi ganhando cotista até julho, tá? Ganhando cotistas desde dezembro de 2024, né? Ganha um pouquinho de cotista a cada mês, só que de julho para agosto caiu um pouco, né? Saiu de 114.557 para 114.436, então perdeu um pouquinho de cotista em agosto, né? Patrimônio líquido a gente já viu, 627 milhões, aqui a cota patrimonial versus a cota mercado, é sempre interessante ver, né? A gente viu que em dezembro caiu muito, olha o tanto que distanciou, né, a cota mercado da cota patrimonial, né? Fez aqui uma distância absurda, depois foi se aproximando aqui, né? E a gente viu que hoje está 9,55, então a distância aumentou um pouquinho mais, está descontado, né? Ainda segue descontado. Tá? Com relação ao resultado de agosto do SNAG, ele teve um resultado de R$10.867.868,80, que dá aí, pessoal, quase 18 centavos por cada cota, tem 17 centavos com 9. Então foi um resultado absurdo, fruto da Selic alta, com certeza, né? E aí, tirando a reserva, tá? Porque ele põe aqui, ó, esse resultado final dele, são as receitas, tá? Despesas e reserva de lucro. Então, ele pega essa reserva de lucro e soma aqui. Por isso que esse resultado é menor aqui, tá? O resultado do mês
foi 10.867.000, que foi 17 centavos com 9, muito alto. E o resultado não distribuído subiu para 15 centavos, 14 com 9, né? Mas a gente arredonda depois para 15. E repare que a reserva cresceu muito nos últimos 3 meses. Olha aqui, de junho, julho e agosto. Em junho, a reserva acumulada era de 4.505.000. Depois, julho, 5.098 e praticamente dobrou de julho para agosto, ó, 9.080. Então, a reserva está muito robusta, né? Por isso, o fundo que pagava 11 centavos por cada cota passou a pagar 12 centavos por cada cota, R$ 7.288.842,37. Então, o fundo teve um resultado muito bom, quase 18 centavos, distribuiu 12 e ainda cresceu bastante a sua reserva. Olha aqui, olha o tanto que a reserva cresceu, de 9 para 15 centavos por cada cota de julho para agosto. Né, impressionante. E aqui o resultado mensal detalhado, né? Juros de CRAS, 17 centavos e meio, né, maior parte do fundo vem daí, né? A maior parte da receita, 99% da receita vem daí. Receita de fiagros, 0,002, aluguel, 0,07, né? Ele tem imóvel físico. Caixa rendeu 0,003, movimentações do fundo rendeu 0,001, as despesas recorrentes do fundo são de 0,009 e ele tem acumulado 15 centavos por cada cota. Tá? O fundo tem hoje 264 devedores na sua carteira. O yield médio em IPCA do fundo é 9,4, né? IPCA mais 9,4, e ele tem pouquinho em IPCA, 50,27 milhões. CDI é o forte do fundo, né? Ele tem hoje uma carteira na marcação a mercado em CDI mais 3,69%, duration de 4,84 anos, bem high gradezão, e a posição dele é muito superior, né? Praticamente todo o fundo, 627 milhões aí de patrimônio líquido e 535 milhões está em CDI, né? O caixa do fundo tá 26,59 milhões, que é 4,24% do PL, e o cap rate dos imóveis do fundo 9,4, mais variação positiva do IPCA, um baita cap rate, né? Bom cap rate. Então o fundo segue aqui com a carteira bem focada na boa safra, né? Mas é pulverizado, vários devedores dentro, 52,8% da carteira tá aí, CRA Cultura 8,7%, CRA Ruiz Cofres 8,5%, Leitíssimo 6,7%, Rural Sorriso 6,1%, as maiores posições do fundo. Por ativo, hoje, 84,2% é CRA, né? Ele tem 8,1 em imóvel, tem 1,7 em fiagro, bem pouquinho, tá? Com relação a indexadores, 90,1% da carteira do fundo é CDI. CDI caindo, ele vai pagar menos, faz parte, você tem que entender isso, né? Aqui por setor, revendas e produtores é 61,5%, café 10,6%, laticínios 9,1%, semente 5, fornecedor 8,1, por cadeias produtivas. A gente vê que soja é a maior parte da carteira dele, ó, 62,5%. E aqui, né, eu falei no vídeo do RZAG, aqui também cabe a mesma coisa que eu falei no RZAG. Isso mostra o tanto que a gestão foi eficiente e a carteira é resiliente, porque a gente teve uma grande crise o ano passado na soja. Muita gente tendo problema. E ele conseguiu passar incólume aí pela crise, né? Café é 10,6%, leite 9,1%, tá? Aqui por estado, a gente vê que a maior parte do fundo está em Minas, 30%. Aqui por devedores, né? Leitíssimo é o maior devedor do fundo, 9%. Agropecuária Ruiz, 8,4%. Boa Safra, 8,1%. O foco da gestão é dar uma diversificada maior ao longo dos próximos meses. Se a gente pegar aqui, né, dá 25% em 3 devedores, é um ponto de atenção, né? Existe uma concentração, mas até o momento a gestão foi bem diligente, não teve problema e está falando que vai diminuir esse risco, vai mitigar um pouco mais essa concentração da carteira. Snag segue tranquilo, segue 100% adimplente. Agora eu quero saber de você, tem Snag? Gosta do fundo? Deixa nos comentários que eu vou adorar ler. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal se gostou mais. Se torne membro. Até o próximo vídeo.